Funcionários do aeroporto de Guarulhos protestam contra a proibição do uso de celulares nas áreas de carga e descarga. Os terceirizados dizem que foram obrigados a assinar documentos a respeito dessa restrição, mesmo sem concordar. A concessionária Gru Airport diz que iniciou um plano de contingência para não prejudicar os serviços. Já os empregados terceirizados relatam que precisam se comunicar com familiares durante a jornada de trabalho, já que tem mães e pais com crianças em idade escolar em casa, por exemplo. Essa medida foi tomada logo depois daquele episódio que envolveu a troca de malas com droga, que acabou levando 2 brasileiras à prisão de maneira errada, de maneira equivocada, na Alemanha. E aí, como que vocês veem essa medida rapidamente para a gente passar por esse assunto? Porque esse episódio foi absolutamente emblemático, Elas ficaram vários dias presas por um crime que elas não cometeram, dentro de uma organização, de um esquema que conseguiu se infiltrar ali na operação do aeroporto. Mas aí a gente vê essa medida. Óbvio que seguramente outras medidas foram adotadas, pelo menos é o que se espera. Outras medidas foram adotadas. Mas, isoladamente, isso cumpre algum efeito objetivo na visão de vocês? Olhando de longe, a gente não está dentro do dia a dia. Não é assim que vai resolver, Não é isso que vai resolver todo o problema de tráfego internacional envolvendo aeroportos. A gente precisa lembrar que a relação de trabalho pressupõe um contrato, e contrato que é assinado anteriormente. Então, quando alguém entrou lá, assinou um contrato de trabalho que não tinha essa previsão de proibição do uso de celulares. É claro que a Justiça do Trabalho, o Direito do Trabalho, autoriza que isso aconteça no curso do contrato, mas é necessário ter participação do sindicato dos empregados, do sindicato patronal também nessa negociação, e que isso cumpra alguns requisitos. E nada impede, Aros, de que a empregadora, nesse caso, abra exceções pontuais para alguém que demonstre que tem um filho pequeno, ou algum idoso, ou alguém que tem alguma necessidade especial que precise de um contato mais urgente, vez ou outra. Eu acredito que a gente poderia caminhar para isso aí. Rápida parada para você que está nos acompanhando pelo rádio, 11h37 agora. E para você, Pepe? Eu acho que essa medida é completamente equivocada. Eu não vejo motivo para uma empregadora proibir o uso de celulares durante o trabalho, A questão é a educação, A pessoa não pode, quando está atendendo no aeroporto, usar o celular, Mas, vai para o banheiro, vai para o toalete, está no momento de lanche dela, no cafezinho, ela pode usar o celular. Então, a questão é muito mais de educação do que medidas proibitivas, no meu entendimento, É menos uma questão de educação no atendimento ao cliente, muito mais uma medida supostamente preventiva relacionada ao caso das malas. Segurança, exato. Ou seja, na minha visão, acaba sendo uma espécie de premissa de desconfiança na relação com o funcionário, o que eu acho que não constitui nenhum tipo de relação saudável de trabalho, Porque quando você contrata alguém, um pressuposto é que você vai confiar. E outra, um ambiente monitorado, Mas eu ia dizer justamente sobre isso. Tem 2 pontos aqui nessa história. O primeiro é a imposição de assinar um termo, um contrato, qualquer coisa do gênero, que é no mínimo estranho por não haver justamente a concordância do outro lado. Mas tem um aspecto aqui que no mundo inteiro, a gente já evoluiu de alguns anos para cá, dentro do ambiente do trabalho, para o entendimento de que a proibição não levou ninguém a lugar nenhum. Mas a capacidade de monitoramento e a capacidade de orientação, ou de educação, ou de conscientização, barra e barra aqui nas duas, fez com que houvesse um melhor resultado no que diz respeito ao aumento da confiança e até do cumprimento dessas regras pelos colaboradores. E aí eu vou trazer para um outro universo, que é o da cibersegurança dentro das empresas. Eu acompanho muito esses números e etc. E daí, quando você vê os resultados das organizações que entenderam como trabalhar o tema cibersegurança, do ponto de vista de violação ali, de acesso a informações que não deveriam ser acessadas, ou o cara que clica num link porque acha que vai ganhar um prêmio milionário, aquilo ali é um ransomware, um vírus que vai invadir toda a rede da empresa e tal. Isso melhorou muito. Aqui nós estamos recuando sei lá quantos anos na história para algo que não, objetivamente, não constrói uma relação de segurança com o colaborador. Porque claramente aqueles caras que foram aliciados ou que entraram lá já fazendo parte de uma organização ou que quer que se queira,
eles já não estavam inseridos dentro desse processo. Ou seja, o fracasso aqui, entre aspas, é da instituição, é da organização, não do colaborador. Ou não é essa a leitura? E outra, do ponto de vista da valorização do pessoal, né, que é um patrimônio da empresa, eu acredito que a confiança seja um fator determinante. Exato. Porque como é que o cara vai começar a trabalhar, vestir a camisa da empresa se a empresa desconfia dele? Eu acho que isso também gera ali uma baixa de produtividade, no final das contas, diante de uma desconfiança estabelecida na... Eu também acho. Esse é o problema, Mário, que você colocou aqui, que eu concordo com você, né, a questão da confiança, né? O Brasil vive a cultura da desconfiança. O que é uma loucura. De modo muito mais ostensivo. Por que existe cartório hoje em dia no Brasil? Existe cartório porque cada pessoa não confia uma na outra, né? Mas aí é uma herança cultural, né? A gente foi fundado com essa premissa de desconfiança. Mas sim, mas blockchain está aí para isso. O que permeia a nossa relação humana é desconfiar do outro no Brasil. No Brasil isso é muito mais evidente, né? E você não evita problemas como houve no caso das malas, dos tráficos de drogas, por questão de celular, é muito pequeno, né? Tem que ter uma política muito mais ampla e muito mais eficiente, né? De monitoramento, de cibersegurança, como bem disse o Aros aqui. E se alguém manda uma mensagem ou uma foto que não poderia mandar, vai usar um celular que não poderia usar também. Ou seja, quem quer praticar o crime faz na proibição mesmo, senão não seria crime. Nós estamos de volta aqui na rede de rádio, estamos discutindo a proibição do uso de celulares por funcionários do aeroporto de Guarulhos, depois daquele episódio que envolveu a substituição, né, a troca de malas de 2 passageiras que acabaram sendo presas na Alemanha por tráfico, quando na verdade não era a passagem delas. Mas me leva uma questão aqui, a gente estava falando sobre combate ao tráfico, aquela questão da Polícia Federal e etc. É um fenômeno na televisão, nesses canais de documentários, os aeroportos do mundo e aquela coisa toda. Já é um ambiente altamente vigiado, certo? Me parece aí que dentro desse processo de vigilância quase que panóptica, não é? Existe uma falha, existe uma vulnerabilidade. A gente, de novo, está indo no fim, em vez de ir para o começo para entender essa história. Qual seria esse começo na visão de vocês? O que a gente precisa rever como processo? Porque são sistemas e são processos que estão aí há décadas dentro do rito do sistema aeronáutico, etc. Mas e aí? Eu acho que o fundamental é ver quais são as boas práticas internacionais, né? O que é que o mundo faz com sucesso para a gestão e o monitoramento do sistema de transporte das bagagens. Eu acho que começa por aí, tentando ver o que é um benchmark, o que é referência de boa gestão que é experimentado no mundo para a gente adaptar para a nossa realidade e fazer a gestão avançar com inovação e abertura, né, à mudança. Vamos girar o assunto? O presidente